Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 8. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Vamos ler sobre o que o sábio Salomão tem a nos ensinar neste texto sagrado. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Os irmãos queiram estar assentados. Se esse culto terminasse agora, eu já sairia daqui felicíssimo, agradecido a Deus por tudo que já recebemos aqui, por tudo que já oferecemos, por aquilo que ouvimos. Tenho certeza que da mesma forma os irmãos também sairiam daqui já alegres. Mas eu ainda preciso trazer uma palavra de Deus aos corações dos irmãos. Nós estamos chegando aí à reta final de mais um ano e eu quero falar um pouquinho sobre o tempo. É importante falar sobre o tempo, visto que é um ensino muito profundo que o sábio Salomão, aliás, é Salomão, né? Escreveu Eclesiastes. O sábio Salomão, que escreveu esse livro, ele nos ensina a respeito do tempo, dizendo que há um tempo determinado para tudo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Ele disse aqui: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Grave bem, irmãos, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Há tempo de falar e há tempo de estar calado. Há tempo de começar e há tempo de terminar. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Para todas as coisas há um tempo determinado. E para muitas respostas da vida se faz necessário esperar o tempo. O tempo é algo tão precioso. Se você entendesse o quão precioso é o tempo, muitas vezes se faz necessário esperar para que as coisas aconteçam dentro do tempo determinado. Nestes 8 versículos que nós lemos, nós temos pelo menos 30 vezes a palavra tempo. 30 vezes a palavra tempo nesse texto que fora lido, e dessas 30 palavras tempo, 10 delas nós não queríamos que acontecesse na nossa vida. Gostaríamos de ficar distante dessas palavras, como por exemplo, tempo de morrer. Quão difícil é, né, irmãos? O tempo de nascer é um tempo bom, traz muita alegria para a família, quando nasce uma criança na casa, no lar. Mas o tempo de morrer, se pudesse ficar fora do nosso vocabulário. Ainda esta semana, na cidade onde mora minha filha, aconteceu um caso de um pai que perdeu seu filho num acidente automobilístico num dia, e no outro dia, véspera de Natal, perdeu a sua mãe. Quão difícil é! E quantos acidentes trágicos têm acontecido por esses dias? Quantas mortes! Bom seria, irmão, se não tivesse a palavra morrer no nosso vocabulário.
Outras palavras que aqui estão, que nós não queremos que elas aconteçam na nossa vida, é o tempo de prantear, é o tempo de odiar, é o tempo de guerra, e por aí vai. Pelo menos 10 palavras destas nós gostaríamos de manter distância delas. Porém, todavia, se faz necessário explicar que, queira ou não, vai acontecer em nossa vida. É o ciclo da vida, é o processo que nós estamos vivendo. Gostaríamos que não acontecesse, mas vai acontecer. Por isso que o sábio Salomão está dizendo: para todas as coisas existe um tempo determinado. O tempo de nascer aconteceu para todos nós, e vai chegar o tempo de morrer. É o ciclo da vida, e é bem natural que isso aconteça, porque com o passar do tempo a gente vai envelhecendo e tudo vai passando nesta vida. É por isso que o ser humano precisa entender o pós-vida, né? O pós-morte, a vida além da morte. Eu digo vida porque a eternidade é vida, tanto com Deus ou sem Deus. O homem vai viver eternamente, ou com Deus ou sem Deus. O céu é eterno, o inferno também é eterno. Então o homem precisa decidir para onde vai, após o Senhor cortar o fio da sua existência aqui na terra, para poder estar com o Senhor após tombarmos o nosso corpo aqui. Então Salomão está dizendo: há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Todos os seres humanos têm o seu tempo e têm também o seu modo. O tempo foi criado por Deus. Deus é o Senhor do tempo. E quando Ele criou o tempo para o homem, Ele colocou começo, meio e fim. Existe o passado, existe o presente e existe também o futuro. Está relacionado à vida do ser humano. Por isso que na vida humana as coisas nascem, crescem, envelhecem, morrem e finalmente tudo passa. Assim é a vida do ser humano. Por isso que o tempo é a coisa mais preciosa que existe para nós. Se você entendesse o valor, a preciosidade do tempo. É preciso que cada cristão ore a Deus pedindo sabedoria para saber administrar o tempo, conhecer o tempo e saber administrar de forma correta, porque há muitas pessoas que estão desperdiçando o tempo. O ser humano inteligente é aquele que sabe aproveitar bem o tempo, não desperdiça o seu tempo com coisas vãs. Quantas pessoas que estão gastando a sua vida, perdendo a sua vida em noitadas nas baladas da vida, e não sabe o prejuízo que está causando para si próprio. É por isso que nós precisamos orar, pedir sabedoria e discernimento a Deus, para que nos ensine a administrar corretamente o tempo que Ele nos deu. Por quê? Porque o ser humano, a sua vida aqui na terra passa muito rápido. O patriarca Jó, no capítulo 14, e no versículo 1 e 2, ele disse assim: o homem nascido da mulher, o ser humano, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor da erva, que logo passa, foge também como a sombra e não permanece. O que Jó está nos ensinando? Está ensinando a respeito da brevidade da vida. Qual é o limite estabelecido por Deus para esta geração? 70 a 80 anos. Alguns, pela sua robustez, pela sua genética, conseguem ir um pouquinho mais além, conseguem um pouquinho mais. Alguns vão aos 90, aos 100 anos, outros passam, mas o que passar disso, diz a Bíblia, que é canseira e enfado. Então a vida passa apressadamente. O que é 70, 80 anos, irmãos?
É por isso que o ser humano precisa aprender a entender a respeito da eternidade. O que vai ser depois? Para onde nós iremos? Onde nós estaremos na eternidade? Antigamente se pregava assim: onde passarás a eternidade? Mas a eternidade não passa, a eternidade é para sempre. Então a pergunta é: onde estarás na eternidade? Com Deus ou sem Deus? Então nós aprendemos a respeito da brevidade da vida, e é por isso que nós precisamos administrar e conhecer bem o tempo, sem desperdiçá-lo, já que a nossa vida passa apressadamente. Em cada estágio da vida há um tempo estabelecido por Deus, portanto precisamos administrar com sabedoria, conforme bem escreveu Moisés no Salmos 90 e o verso de número 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para nos ensinar a contar os nossos dias. Esse contar aqui é administrar, saber o que fazer no seu devido tempo. Então o tempo humano, nosso tempo é limitado. Grave bem isso, irmãos. Queira Deus que todos nós possamos chegar em 2025, mas talvez no programa de Deus, no tempo de Deus, pode ser que Ele leve alguém antes de 2025. E a pergunta que eu faço é: você está preparado para esse momento? Nós precisamos refletir sobre isto, porque a vida passa tão depressa. Deus já determinou um tempo para cada um de nós. Nós não sabemos, mas Ele sabe, porque o futuro pertence a Deus. Então nosso tempo é limitado, é determinado por Deus. Quanto ao passado, nós sabemos que o passado já passou. O presente nós estamos vivendo, e o futuro pertence a Deus. Ninguém aqui pode falar qualquer coisa a respeito do futuro. Você pode até ter planos e projetos para 2025, mas nós não sabemos o que vai acontecer no próximo ano. Então nós precisamos entender que Deus nos deu tempo, e esse tempo precisa ser administrado com responsabilidade. Para a gente entender que o tempo que Deus deu para nós, é preciso entender que existe também o tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. E como é que nós vamos entender quando é o tempo do homem e quando é o tempo de Deus? Existem duas palavras gregas que explicam exatamente o que é o tempo do homem e o que é o tempo de Deus. Para explicar o tempo do homem, existe uma palavra grega chamada cronos. A palavra cronos vem de cronologia. É o tempo do homem, é o tempo do relógio, é o tempo dos segundos, dos minutos, das horas. Mas em contrapartida, existe o tempo de Deus, e a palavra que define tempo de Deus é a palavra kairos, que é o tempo de Deus que não depende da ação humana. É o tempo que Deus controla, é o tempo que Deus manda. O cronologia é o tempo que Deus deu para o homem, mas também é Deus quem controla o nosso tempo, porque Deus controla todas as coisas. Deus não está no comando, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do nosso tempo. Então o tempo cronos é o tempo cronológico, é o tempo da competitividade, é o tempo do relógio. Então é preciso entender que existe o tempo do homem, mas também existe o tempo de Deus. Mas o tempo do homem não é o tempo de Deus. Por isso que muitas vezes questionamos a Deus por que não aconteceu determinada coisa que nós esperávamos acontecer em 2024,
é porque você projetou algo dentro do seu tempo, mas Deus tem algo projetado para você dentro do tempo dele. Aleluia. E deixa eu dizer algo mais importante para você: o tempo de Deus é melhor que o teu tempo. O tempo de Deus é o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo que vai acontecer, e você vai entender que Deus está cuidando de você. Então o tempo do homem não é o tempo de Deus. O tempo do homem é limitado e determinado. O tempo de Deus é eterno, porque enquanto o homem também é mortal, o homem é efêmero, Deus é imortal. Aliás, Deus sempre existiu, Ele é autoexistente. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus por si só existe de eternidade a eternidade. Olha o que escreveu o salmista nos Salmos de número 103 e o verso de número 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Por que essa expressão repetida? Eternidade a eternidade, se a eternidade é uma só. Porque isso aqui revela, irmão, que Deus não teve começo, não tem meio e por conseguinte não terá fim. Deus é eterno, Deus sempre existiu e nunca cessará. Oh, aleluia! Mas o tempo do homem é o tempo limitado, é o tempo cronos, que é medido por frações, por segundos, por minutos, por horas, por dias, meses, anos, passado, presente e futuro. Porém, o tempo de Deus, o Kairos, é diferente. Para Deus não há passado, para Deus não há presente, para Deus também não há futuro. Deus não está preso ao tempo. Ele criou o tempo para os seres humanos, mas Ele está além do tempo. Por isso que não há nada escondido aos olhos de Deus, não há coisas insondáveis aos olhos de Deus. Deus conhece todas as coisas, aleluia. Nem o presente nem o futuro lhe trará qualquer surpresa, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele sabe de todas as coisas mesmo antes de acontecer, porque há nele a presciência divina. Deus conhece todas as coisas antecipadamente. Mas concernente a nós, ao nosso tempo, ao tempo cronos, nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo, porque tem muita gente aí, irmão, que tem uma vida muito desorganizada, não sabe administrar o seu tempo, e nós precisamos administrar e organizar o nosso tempo, a nossa vida, de modo que nós possamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque na verdade, irmãos, não tem aquele que tem mais tempo do que o outro. Deus deu a mesma quantidade de tempo para todos nós. Deus deu um dia de 23 horas e 59 minutos para cada um de nós. A gente costuma dizer 24 horas. A mesma quantidade de tempo que Deus deu para mim, Deus deu para você. Agora nós precisamos aprender a administrar o tempo. Nós temos tempo para trabalhar. Temos tempo para trabalhar. Nós temos tempo para descansar, sim, temos o tempo para descansar. Nós temos o tempo para estar adorando a Deus, e é importante, irmão, a gente não roubar esse tempo. O tempo da devoção, o tempo da adoração. O que você fez hoje? Saiu da sua casa para estar aqui no santo templo por 2 horas. Você fez a melhor escolha que você pudesse ter feito hoje. Você fez tantas coisas durante o dia hoje, mas hoje eu vou separar 2 horas do meu tempo para estar na casa do Senhor, e você está aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quantos vieram aqui para adorá-lo esta noite? Se você puder, levante uma de suas mãos e tributa ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Existe o tempo de você estar com a família. Tudo isso precisa ser bem administrado. Nós precisamos ter o tempo de trabalhar.
porque nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos sustentar a nossa família, resolver os nossos problemas, realizar os nossos sonhos, construir os nossos projetos. Nós precisamos trabalhar. É claro que nós queremos prosperar. Quem é que não quer prosperar aqui, irmãos? Todos nós queremos prosperar, todos nós queremos realizar os nossos sonhos, andar de carro, de preferência um carro bom, ter uma casa para morar, de preferência uma casa boa. Quem é que não quer aqui? Todos querem, e não há nada de errado nisso. Muitos aqui querem também comer bem, é coisa que crente sabe fazer, né, irmão? Comer bem, glória a Deus por isso. Eu sempre peço saúde para Deus para poder comer bem. Quem é que não quer aqui viajar, tirar férias? Quem não quer, levante a mão. Todos querem, basta conjugar o verbo querer. Eu quero, tu queres, eles querem, vós quereis, eles querem, todos nós queremos. Quantos querem aqui receber as bênçãos de Deus? Levante as mãos em nome de Jesus e adore ao Senhor. Todos nós queremos, mas é preciso entender, irmãos, que nós não podemos deixar, dentre tantas coisas que nós fazemos dentro do tempo que Deus nos deu, nós precisamos priorizar estar na presença de Deus. Nós sabemos a importância de estar com a família, nós sabemos da importância do trabalho, nós sabemos da importância do descanso, do lazer, das viagens, mas não se esqueça de priorizar o reino de Deus. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que está relacionado no capítulo 6, no contexto anterior, se você priorizar o reino de Deus, vai acontecer na tua vida, porque você está dando prioridade para Deus. Então, dentro do tempo que Deus te deu, de 24 horas por dia, não esqueça de priorizar o reino de Deus, o teu tempo com Deus, o teu devocional com Deus, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ler as lições bíblicas, ler os livros bíblicos, de preferência os bons livros, porque não é a quantidade, mas é a qualidade que deve se priorizar. Ter tempo para você orar, louvar, evangelizar, contribuir, fazer boas obras, vigiar, santificar, adorar ao Senhor. Tudo isso deve ser prioridade na vida de um cristão que sabe que está passando nesta vida por 70, 80 anos, mas tem uma eternidade toda pela frente lhe aguardando. Isso é priorizar o reino de Deus. Agora, o que nós não podemos ter razão, irmão, para viver uma vida fadigada, ansiosa, porque às vezes nós ficamos tão ansiosos com as coisas dessa vida, que nós desperdiçamos o nosso tempo, não sabemos alinhar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui no templo hoje, mas entrou aqui ansioso, preocupado com uma situação que você está vivendo, e eu estou recebendo uma mensagem de Deus para dizer para alguém aqui hoje, que você não precisa viver com esse coração ansioso que você está vivendo agora. Aleluia, porque já está vindo a resposta de Deus para o que você está pedindo. Eu estou ouvindo aqui a voz do Espírito Santo neste momento. Alguém está aqui precisando receber esta palavra. Tranquiliza o teu coração, deixa essa ansiedade lá fora, abre o teu coração, porque a tua vitória está a caminho, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos querem receber o que de Deus está chegando aqui hoje para você? Para alguns ainda vai acontecer em 2024, você vai receber ainda este ano o que Deus prometeu para você. Mas não fique ansioso como você está aqui agora.
Tem alguém que está aqui, corpo presente, mas a mente está lá fora, pensando em problemas que tem que resolver amanhã. O coração está aflito, está ansioso. Tem gente aqui pensando até no balde de roupa para lavar amanhã, na cesta de roupa para lavar amanhã. Tem gente aqui preocupado com um boleto que tem que pagar. Ei, o Espírito de Deus está revelando ao meu coração. Tranquiliza o teu coração, porque a vitória está chegando. Você está aqui não para ficar preocupado. Descansa o teu coração, diz o Senhor dos Exércitos, porque agora, nesse momento, não é hora de você se preocupar, é hora de você adorar. Enquanto você estiver adorando, Deus vai estar resolvendo os teus problemas. Levante a mão assim para receber, porque está chegando para a tua vida hoje. Não é um passe de mágica, não é esfregada a lamparina como o Aladim, não. É fé, é acreditar, é crer que de Deus está chegando a tua vitória. E eu estou sendo um mensageiro de Deus para alguns aqui hoje. Eu estou sentindo a presença forte do Espírito Santo de Deus. Oh, tem alguém que já entendeu ali, ó. Tem alguém que já está recebendo o que o Espírito de Deus está entregando. Ei, irmão, descansa o teu coração, alegra o teu coração, porque é Deus quem cuida desta situação. Os espirituais já estão entendendo a revelação de Deus. Oh, quem é de Deus entende as coisas de Deus, porque são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Agora é hora de você adorar, não é hora de você estar ansioso e preocupado com o amanhã. O amanhã não te pertence, o amanhã pertence a Deus. É por isso que dentro do tempo nós precisamos aprender uma coisa, irmãos: o tempo de esperar. O tempo de esperar. E esperar não é fácil, viu, irmãos? Esperar não é fácil, principalmente nessa sociedade moderna em que nós estamos vivendo, em que nós queremos tudo de preferência para ontem. É importante saber esperar. Mas se você quer ver um teste, irmão, muitas pessoas não têm paciência de esperar. Basta uma fila de um banco atrasar por 30 minutos, você vai medir a temperatura da sua paciência. Trânsito parou 10 minutos, você já se irrita. E é muito perigoso isso, irmãos. Hoje tem muitas brigas de trânsito porque as pessoas se alteram facilmente, não sabem ter paciência, já soltam um buzinaço atrás do outro, e aquilo já provoca, já suscita a ira de alguém, aí já sai armado, já atira, já mata. Morreu de graça, por pouca coisa. O ser humano não tem paciência de esperar, porque nós vivemos um século onde tudo acontece com rapidez. Vivemos a era do micro-ondas, do fast food, do macarrão instantâneo, que é 3 minutos fica pronto. Tem gente que não tem mais tempo para esperar o feijão cozinhar. Ei, eu quero explicar para você esta noite que é importante você ter paciência, que é na paciência que Deus vai entrar com a providência na tua vida. Mas muitos não têm mais paciência, porque não estão tendo tempo, ou porque não estão sabendo administrar o seu tempo, prefere pagar do que esperar. Mas Deus está falando aos nossos corações aqui esta noite: é preciso saber esperar. Vivemos uma era da rapidez. Antigamente, irmãos, eu não sou tão antigo assim, mas eu sou dessa época. Para você falar com um parente, você tinha que escrever uma carta. Não é assim, irmão? Você mandava uma carta pelos correios, demorava dias e dias até receber a carta e mandar de volta a resposta. Passavam-se meses. Quem aqui é do tempo da carta? Ainda bem que não estou sozinho. A minha esposa, irmão, nós namoramos por cartas um bom tempo. Morava na mesma cidade, né? Mandava uma cartinha para ela. Até poucos dias tinha umas cartinhas de amor lá que ela tinha guardado, né? Não sei se ainda tem, mas tinha até poucos dias. E olha que já se passaram 28 anos. Era assim ou não era, irmão? Mas hoje a gente não tem paciência nem de ouvir um áudio de WhatsApp de 30 segundos. Se é 3 minutos é uma eternidade. Bota no mais rapidinho lá para ouvir, mesmo que não dá para entender, porque é uma angústia ouvir um áudio de 3 minutos.
Então quando você mandar um áudio para mim, irmão, manda de 1 minuto para baixo, viu? Esses dias eu recebi um áudio de uma pessoa que tinha 30 minutos. E eu não estou mentindo, estou falando a verdade, porque eu estou no altar do Senhor. Só tinha no máximo 2, né? Se tiver 5 vezes lá, eu ia colocar no mais rápido, porque é uma eternidade para escutar um áudio de meia hora. Nós vivemos a sociedade moderna, imediatista, mas nós precisamos aprender a esperar. A vida nos ensina, e nós temos vivido isso. Quanto tempo você demorou para nascer, irmão? Quanto tempo? A maioria aqui foram 9 meses, né? Alguns nasceram com 6 meses, 7 meses, 8 meses. Mas teve que esperar, irmão, para nascer. Teve que esperar. Tem que esperar para começar a estudar. Não se começa antes do tempo. Tem que esperar o tempo certo para começar a namorar. Não pode namorar antes do tempo, não é? Tem que escolher o tempo certo, ou a idade certa para casar. Tem que ter a idade certa para aposentar. Tudo na vida é feito na base da espera. E a gente não quer esperar mais, irmão. Quem não tem paciência para esperar o tempo certo, acaba cometendo erros na vida. Quantas pessoas que cometeram erro porque não souberam esperar, pagaram um preço caro. E eu vou dizer aqui como um pastor, como ministro do Evangelho, alguns casaram antes do tempo. E eu estou sendo um mensageiro de Deus para te alertar: cuidado, não se precipite nas suas decisões. Alguém aqui está prestes a tomar uma decisão. O Senhor Deus está falando ao meu coração: não te precipites da decisão que você vai tomar, porque você pode quebrar a tua cara, mas Deus está te avisando hoje, e Ele está dando tempo para você. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não tome nenhuma decisão sem antes Deus confirmar ao teu coração. Não tome nenhuma decisão sem antes Deus falar: é agora, este é o momento, é assim que tem que fazer. Se Deus se calar, espere, porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Você está entendendo a mensagem dos céus aqui esta noite? Muitas pessoas tomaram decisões precipitadas. Casaram antes do tempo, abandonaram o emprego antes do tempo, saíram antes do tempo, tomaram decisões antes do tempo. Mas Deus está falando com você e está falando comigo aqui esta noite. Muitas pessoas na Bíblia não souberam esperar o tempo certo. Eu vou citar alguns exemplos, que é o caso da mulher de Ló. A ordem para a mulher de Ló era seguir em frente, não olhar para trás. Mas ela não teve paciência para esperar, e ela olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Morreu, porque não soube esperar. Outro exemplo foi o povo de Israel. Quando Moisés sobe o monte Sinai para receber a revelação da lei, que seriam escritas em tábuas de pedra, o povo de Israel não aguentou esperar, disse: Moisés não vai descer mais, acho que morreu lá para cima. Ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. E então o povo foi e fez um bezerro para adorar, porque não souberam esperar o tempo para Moisés descer. Pagaram com a própria vida. O filho pródigo não quis esperar o tempo certo de receber a sua herança. Ele foi ao seu pai e antecipou a sua herança, e disse: dá-me a parte da herança. E ele saiu de casa, foi para o mundo e esbanjou tudo que ele pegou como herança. Por isso que a palavra pródigo é esbanjador. Filho pródigo é filho esbanjador. Esbanjou, desperdiçou a herança que havia recebido do seu pai. E Deus manda dizer para alguém aqui esta noite: não antecipe a tua herança. Jovem, você que está namorando, você que vai casar, não antecipe a tua herança. Deixa Deus confirmar ao teu coração. E quando Deus entregar a herança para você, não desperdiça, porque é de Deus a tua vitória. Receba com as duas mãos agora, em nome de Jesus Cristo. É preciso esperar o tempo de Deus na sua vida. Alguns personagens da Bíblia souberam esperar, e eu vou citar alguns rapidamente aqui.
que é o caso de Noé. Noé, quando entrou na arca, 40 dias e 40 noites chovendo, ele estava com a sua família, num total de 8 pessoas dentro da arca. Sabe quanto tempo eles ficaram esperando para as águas do dilúvio baixarem? 1 ano aproximadamente, 1 ano. Quem sabe esperar, salva-se a si mesmo e salva também a sua família. Aleluia. Tem alguém recebendo essa palavra aqui? Aprenda a esperar o tempo de Deus na sua vida. O tempo de Deus está chegando para alguns aqui, viu, irmãos? Oh, aleluia. O tempo de Deus está chegando para alguns aqui, diz o Senhor dos Exércitos. Quanto tempo você está esperando? Você veio aqui hoje para ouvir a voz do Senhor, veio, então você está ouvindo agora, porque eu estou ouvindo a voz do meu Senhor falando ao meu coração. Quantos aqui estão recebendo hoje, porque o tempo de Deus está chegando para você? Ou se você pudesse ouvir o que eu estou ouvindo, se você pudesse entender o que eu estou entendendo aqui agora. Eu convido você para estar em pé nesse momento. Abraão recebeu uma promessa de que teria um filho. Porém a sua esposa era de avançada idade e ainda era estéril. Mas ele esperou, diz a Bíblia, contra a esperança. E aconteceu o milagre. A esposa deu à luz um filho, Isaque. E através de Isaque fundou-se a nação de Israel. Abraão é o fundador da nação de Israel. Se você tem uma promessa de Deus e você quer que essa promessa se cumpra ainda em 2024, eu vou te fazer um desafio agora. Se você tem coragem de sair lá do seu banco e vir aqui à frente, é um ato de fé. Não precisa vir para me agradar, porque vir ou não vir não vai fazer diferença para mim, vai fazer para você. Você tem uma promessa de Deus e quer que essa promessa se cumpra ainda em 2024, neste ano. Dê um passinho aqui à frente, eu vou orar por você. É um desafio agora. É um desafio. Talvez você veio com uma necessidade urgente, ou quem sabe com emergência. Ei, deixa eu dizer uma coisa, para alguns aqui o tempo de Deus está chegando hoje. Eu estou sendo o mensageiro do Senhor, não estou aqui para brincar com a sua fé, eu estou aqui para ser um profeta de Deus. E eu sei quando é que Deus está falando com a sua igreja. Tem uma promessa de Deus para você, e você vai testemunhar. Eu fico tão feliz, irmão, quando vem irmãos lá de trás, depois do culto, e me procura aqui: pastor, aquela palavra que o senhor falou se cumpriu na minha vida. Eu glorifico a Deus, porque eu sei que é Deus quem está fazendo, é Deus quem está falando. Venha, irmão, é um ato de fé. O crente vive pela fé. É preciso ter fé para os desafios da vida. E se não se cumprir em 2024, tenha paciência. 2025 está chegando aí, o tempo de Deus vai se cumprir na sua vida. A promessa de Deus há de se cumprir. Oh, como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz do Espírito Santo. O que prometeu é fiel, irmã. O que prometeu é fiel, irmão. Nós falhamos nas nossas promessas, mas Deus não falha. Ele tem o sim nas suas promessas. E eu estou vendo os céus se abrindo para alguns aqui, aleluia. Você vai subir nesse altar e vai testemunhar como o presbítero Carton testemunhou aqui. Deus vai abrir portas, se for preciso vai movimentar os céus e a terra, mas Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Aleluia. Tem mais alguém? São esses que aqui estão? Então vocês vão lançar o desafio diante de Deus agora. Espere no Senhor, porque o tempo dele está chegando para você. Para alguns vai chegar neste ano, não são para todos, mas tenha paciência. O que prometeu é fiel, Ele é Deus, Ele não falha. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos e abre o teu coração agora diante do Senhor.
Tire aquela oração que está lá no fundo do seu coração. Tire uma oração para falar com Deus agora. Adore, adore, glorifique ao Senhor. Vai orando, vai exaltando, vai glorificando. O Deus que prometeu vai cumprir. A tua hora está chegando. A promessa dele está chegando. Vai se cumprir. Feche os olhos. Em oração fale com Deus. Em oração clame ao Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo